Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Filosofia em Foco. Passamos um tempo sem a gravação, mas agora estamos voltando, certo? Inclusive, o nosso amigo Walter Nogueira não mais estará conosco aqui. Ele, por motivo particular, teve que sair, nos deixar, certo? Está com outros empreendimentos, de maneira que a gente vai dar continuidade ao projeto sem a presença do grande amigo Walter Nogueira. Desde já agradeço a ele por todo esse tempo que esteve aqui conosco, nos dando um apoio muito bom e necessário, certo? Então, veja bem, hoje nós vamos trazer um tema interessante que vamos retornar, né, o Filosofia em Foco com um tema que é exatamente sobre uma tragédia de Sófocles, né? Édipo Rei, né, é o título dessa tragédia. Faz parte da trilogia, da grande trilogia, né, de tragédia de Sófocles, que é Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. E hoje vamos tratar da questão da tragédia Édipo Rei, certo? Mas antes, se você ainda não foi inscrito no canal, a gente vai pedir que você se inscreva, certo? E se gostar da mensagem, dê o like, certo? Então, veja bem, antes, só contextualizando a posição de onde está o Sófocles, né? Porque a mitologia, ela, na verdade, traz todo um conjunto de poetas, né? Que começa com Homero. É impossível se falar de mitologia sem se falar de Homero, né? O grande poeta épico de todos os tempos, né? Que é autor da Ilíada e da Odisseia, né? Com aquele conflito entre gregos e troianos e seus desdobramentos, né? E depois dele a gente tem um outro poeta que é Hesíodo, né? Que não é um poeta épico como foi o Homero, mas é um poeta que apresenta uma poesia que a gente chama de poesia didática. Por que poesia didática? Porque enquanto o Homero demonstrava uma valentia muito grande, muita coragem de seus bravos guerreiros, né? Os épicos, o Hesíodo mostra, através de sua poesia, uma forma de ensinar uma lição moral. Então, sempre vai estar ali um exemplo de lição, né, que a gente possa trazer para a nossa vida. E o Hesíodo, dentre as obras que a gente bem conhece, a gente pode citar duas, que é a Teogonia, que fala da origem do cosmos, dos deuses, deusas, né? E Trabalhos e Dias, né? Que também é uma outra obra muito interessante, onde ele fala das questões de uma herança que recebeu e teve dos conflitos para dividir essa herança com o pai, certo? Aliás, com o pai não, o pai deixa, né? Faz só a correção, o pai deixa que morre, deixa a herança e vai os conflitos com o irmão, que é Perses, na verdade, né? Os conflitos para saber quem fica com quem, né? Enfim, depois dessa fase de Homero e de Hesíodo, nós vamos ter três grandes poetas que são exatamente os poetas trágicos, porque escreveram só tragédia. São eles Ésquilo, né? Depois a gente tem o Sófocles e, por fim, nós vamos ter Eurípides. E exatamente o Sófocles que a gente vai trabalhar hoje com essa tragédia que é Édipo Rei, certo? Bom, a tragédia Édipo Rei é uma tragédia que vai se passar em Tebas, na cidade de Tebas, certo? E como personagens, né, dessa tragédia, que compõem essa tragédia, a gente pode citar aqui o Laio, né, Jocasta, que Laio era o rei de Tebas, Jocasta rainha. Tem o Creonte, que é o irmão da Jocasta, portanto o cunhado do Laio, não é isso? Temos ainda Tiresias, que era um cego adivinho. Políbo, que é o rei de uma cidade que fica um pouco distante de Tebas, que é Corinto, né? E então
a grande tragédia começa quando Laio e Jocasta recebem uma profecia do oráculo de Delfos dizendo que eles terão um filho e que este filho vai matar o pai e vai desposar a mãe. Então, quando eles recebem essa profecia, eles ficam desesperados, né? E de maneira que quando a Jocasta engravida, então a primeira providência que eles têm é quando a criança nascer, que eles iriam matar a criança, né? Então, por que isso? Porque ele ia cometer, primeiro, um parricídio, porque iria matar o pai, e iria cometer o incesto, porque iria se deitar com a própria mãe. 2 crimes que os gregos não toleravam em hipótese alguma. Então, quando o filho nasce, a primeira providência que eles têm é de matar o filho, mas eles não têm a coragem de fazer e pede a um servo, né, para que ele leve a criança e assim dê fim a essa criança, para evitar que essa profecia se concretize. E o servo leva, mas ele também não tem coragem, então ele amarra a criança pelos pés, coloca numa árvore e para que ela ali morra naturalmente e vem embora. Só que a coisa não acontece desta maneira, né? Um camponês que passa por ali vê a criança e se compadece da criança, amarrada, com os pés inchados, pega a criança e esse camponês era dessa cidade chamada de Corinto, né? E leva a criança para Corinto. Quando chega lá, o rei, né, de Corinto, que é o Polibo, ele adota a criança, né? E como a criança estava com os pés inchados, dípodos, que quer dizer pés inchados, ele chama a criança de Édipo, ou seja, dá o nome de Édipo a essa criança, porque Édipo significa pés inchados, né? Bom, ele cria a criança como se fosse filho, porque ele não tinha filhos, e tudo bem, tal. Quando a criança torna-se adulta, o que é que acontece? Ele vai ao oráculo e o oráculo dá essa mesma profecia para ele, que ele iria matar o pai e se casar com a mãe, ou seja, cometer parricídio e incesto. Ele fica apavorado, né? Com a tentativa de fugir do seu destino, ele abandona a cidade de Corinto e os pais, consequentemente, e vai embora. Só que nessa caminhada que ele faz, ele chega em uma encruzilhada e encontra exatamente com Laio, que era o seu pai biológico, e seus servos. E Laio queria passar e o Édipo estava impedindo a passagem dele. E aí ele agride Laio e Laio se enfurece e termina matando o pai, sem saber, Laio e alguns servos. Bom, ali a primeira parte da profecia já estava cumprida, sem que ele soubesse. E aí ele vai embora, segue seu destino, e depois ele chega, um belo dia ele chega na cidade de Tebas. E quando ele chega lá, a cidade estava atormentada por uma esfinge, que era metade leão, metade mulher, que devorava a todos que ali passavam e não conseguiam decifrar o enigma que ela passava a todos as pessoas que passavam por lá. E ela tinha uma questão que se alguém conseguisse, né, desvendar, né, encontrar a resposta para aquela pergunta, ela se mataria e, consequentemente, a cidade ficaria livre daquele terror. E Édipo, ao chegar na cidade, enfrenta a esfinge e ela faz a pergunta para Édipo. E a pergunta era a seguinte: qual é o animal que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 pés e à noite com 3?
E Édipo vai dar a resposta que é o homem, porque de manhã, logo cedo, ele engatia, correspondendo a de manhã andando com 2 pés, à tarde ele caminha ereto e à noite, portanto, quando está na velhice, ele precisaria de uma bengala para se apoiar. Então, quando ele dá essa resposta, né, então a esfinge imediatamente se aborrece e se suicida, né, pula do precipício. Com isso, Tebas se livra desse mal e Creonte, que é o irmão de Jocasta, né, oferece como prêmio, digamos assim, a coroa, né, do reinado de Tebas, que estava vaga porque Laio tinha sido morto. Ele aceita e, como condição natural, ele tinha que se casar com a rainha, que era Jocasta. E ele se casa com a rainha, de maneira que a Jocasta que é a mãe dele, passa a ser também esposa dele, de maneira que a profecia está 100% cumprida, né, com este ato. Entretanto, Édipo não sabia dessa questão, né, ele desconhecia. E então ele passa a reinar na cidade de Tebas, muito cuidadoso, né, o forasteiro Édipo, né, que chega, torna-se rei e esposo da rainha, e a cidade, tudo bem, tudo caminhando tranquilo, tudo na paz, até que um belo dia, essa cidade ela é acometida por uma peste, a peste que dizimava os animais e estava dizimando os seres. E todo mundo preocupado, e o Édipo incumbe, né, o seu cunhado, né, o Creonte, para que ele vá até o oráculo de Delfos, né, e descubra qual é o problema, por que estão passando por aquilo e o que é que tem que ser feito para se resolver a questão. E o Creonte vai lá, né, tentando buscar essa informação do oráculo, e quando ele retorna, ele vai dizer que o problema é que Tebas está digamos assim, dando atenção e dando acolhimento a um assassino, que é o assassino de Laio. E a peste é uma condenação dos deuses, porque a cidade está abrigando o assassino de Laio. Então, quando Édipo sabe disso, através de Creonte, ele reúne todo o povo e determina que as pessoas façam um esforço de encontrar o assassino, e na hora que encontrar, que ele deve ser exilado da cidade, que ninguém deve conversar com ele, ninguém deve dividir nada com ele, enfim, ele precisa sair da cidade. E aí começa a investigação, certo? Até que alguém tem a ideia de chamar o Tiresias, né? O Tiresias é um cego adivinho que sabe de todas as coisas. E para que o Édipo vá conversar com Tiresias, né? E Tiresias é convocado e que sabe da história, né, do ocorrido, mas ele não quer falar diante de Édipo. E Édipo fica pressionando para que ele fale, e ele diz, não, é melhor que eu não fale, para teu bem e tal. Mas Édipo usa o seu poder de ameaçá-lo, poder de rei, de ameaçá-lo, que se ele não falar, ele pode pagar com a própria morte. E aí ele diz a seguinte frase: és tu o criminoso que estás procurando. Quando ele diz isso, Édipo recebe com um choque, né, com a notícia, porque ele não fazia a menor ideia do que estava se passando por ele, nem sabia quem era ele, melhor dizendo. E então Édipo já fica assim e tal, e a Jocasta, que sabia da história da profecia inicial, e que o pai de Édipo, Laio, tinha mandado um servo matar a criança, mas que nunca tinha sabido se a criança realmente tinha sido morta, e ainda que depois Laio tinha recebido a notícia de que tinha sido morto, mas que também não sabia como isso tinha acontecido, né? E quando Jocasta começa a fazer
digamos assim, juntando esse quebra-cabeça, ela descobre que realmente tem alguma coisa errada ali. E tudo se concretiza quando um mensageiro chega da parte de Corinto, portanto, da cidade onde Édipo foi criado, para comunicar a Édipo que o seu pai, Políbo, havia falecido. E que, não só isso, também para contar a verdade de que ele não era filho legítimo de Políbo, que Políbo havia adotado essa criança como filho, como se filho fosse, e que contou a história de que, como ele tinha sido encontrado. Com isso, ficou tudo esclarecido, né, da história de que a profecia inicial tinha se concretizado. Diante dessa questão, a rainha Jocasta imediatamente se suicida e Édipo, como punição a si mesmo por ter morto o pai, assassinado o pai e cometido incesto com a mãe, que era mãe e esposa ao mesmo tempo, resolve furar os 2 olhos, né? Ele vaza os 2 olhos. E com isso, ele foi exatamente punido pela lei que ele mesmo criou de que deveria ser exilado e que ninguém deveria dar cobertura, nem ter conversa com ele, dar guarita para ele, enfim, que ele precisava sair de lá. E ele passa a viver como um mendigo, né? Como castigo dos deuses pelo que aconteceu, certo? Então, em tese, isso é um resumo, né, da tragédia de Édipo Rei, né, que é uma das principais tragédias de Sófocles. Mas a questão o psicanalista Sigmund Freud cria uma teoria interessante, certo? Que é exatamente o complexo de Édipo, né? Então, qual a relação? Claro que eu não vou aqui fazer uma abordagem do complexo de Édipo, porque eu não sou psicólogo e não sou psicanalista, né? Mas eu vou fazer um encaixe, uma ligação entre a tragédia de Sófocles, né, de Édipo Rei, com o conceito do complexo de Édipo, que é um conceito do universo da psicanálise, né? Então, na verdade é o seguinte, Freud considera que a criança ela apresenta 5 fases para o seu desenvolvimento psicossexual, certo? Então, essas fases são 5, como eu falei. Então, é a fase primeira oral, depois a anal, depois a fálica, que é exatamente nessa fase onde acontece o complexo de Édipo, depois a fase latente e, por fim, a fase genital, que é a última fase para que o ser humano desenvolva completamente seu libido, né? Então, seu libido e sua, digamos assim, a sua consumação psicossexual, né? Então, ele vai dizer que o complexo de Édipo surge quando a criança está atravessando a fase fálica, certo? E essa fase geralmente ocorre entre os 3 e 6 anos de idade, que é durante esse momento da vida que a criança adquire noções de comportamento, do que é certo, do que é errado, reconhece as relações familiares e distingue seus genitores, certo? E, a depender do tipo de relacionamento que ele tenha com os seus pais, isso pode interferir diretamente nos relacionamentos futuros, principalmente na esfera sexual, certo? Então, para Freud, o complexo de Édipo se dá a partir das relações que ele tem com o objeto. E o primeiro objeto que a criança tem na fase oral é com o seio materno, porque ali ele começa a desenvolver todo um sistema, digamos assim, emocional, de alimentação, de segurança, físico, de conforto, certo? E a partir daí, desenvolvendo as outras até chegar
a fase seguinte, que é a fase, como a gente chama de anal, que é um tipo de controle que é dado pelos esfíncteres da bexiga e do intestino. Então, ele dá um certo prazer, esse controle. Mas essa fase é muito importante para que a criança possa se desenvolver para utilizar já o sanitário para as suas necessidades, fisiológicas, né? E a fase terceira, que é a fálica, que é onde se desenvolve exatamente o complexo de Édipo, né? É onde a libido ou o desejo, né, da criança se concentra, certo? Em sua genitália como zona erógena. Ou seja, é quando as crianças se tornam conscientes de seus corpos, dos corpos de outras crianças e dos corpos dos seus pais. Então, nessa fase, a criança ela tem uma tendência para ter um afeto maior para o sexo oposto e uma certa rejeição para o mesmo sexo. Eu digo assim, para o genitor do mesmo sexo. Ele tem uma aproximação pelo genitor do sexo oposto e uma indiferença com o genitor do mesmo sexo. Então, o menino vai se apaixonar pela mãe, certo? Nessa fase. E aí tem ciúme do pai, tem ciúme de quem se aproxima da mãe, certo? E vai rejeitar o pai e outras pessoas. Claro que isso é o conceito seria o conceito do complexo de Édipo de uma maneira muito simples, né? Porque eu não sou da área, não vou adentrar. Mas de uma maneira muito simples isso. Baseado, porque Freud vai buscar dar o nome complexo de Édipo? Porque ele vai lá na mitologia, né? E explora exatamente a história de Édipo Rei. Porque houve ali, além do parricídio, um envolvimento incestuoso com a mãe. Então ele pega essa deixa aí da tragédia e dá o nome, né, para essa teoria psicanalítica que foi depois comprovada, né, até hoje se estuda isso, né, os psicólogos, os psicanalistas, e que tem um papel muito importante no desenvolvimento psicossocial e psicossexual das pessoas, certo? Então, com isso, a gente encerra mais este podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e se puderem dar o like, a gente agradece. Até a próxima.